Bom dia, tudo bem com você? A infestação de pernilongos não tem dado trégua nem na UPA em Patos de Minas. Os pacientes têm reclamado da situação. Daqui a pouco a gente mostra e também o que a prefeitura pretende fazer a respeito. E mais. Prova de vida no INSS volta a ser obrigatória. Após a celebração dos acordos pelo Ministério Público Federal, fiscais iniciam estudos de detecção de odores da ET no Quebec. Motociclista perde o controle da moto na Rua da Mata e fica ferida. Patos de Minas não recebe novas doses da Pfizer, só a AstraZeneca na 21ª remessa. Tempo seco volta a preocupar. Essas e mais informações eu te conto a partir de agora no 30 Minutos. Fique ligado. Após a celebração dos acordos pelo Ministério Público Federal, fiscais deram início aos estudos de detecção de odores na estação de tratamento de esgoto no bairro Quebec, aqui em Patos de Minas. O objetivo é apresentar um mapa com os principais problemas ou pontos afetados para que assim possam ser dadas as soluções para eliminar o fedor. Foram 4 acordos celebrados na semana passada pelo Ministério Público na ação que apura as responsabilidades dos transtornos causados pelo mau cheiro e outras irregularidades nos residenciais Quebec 1, 2 e 3 em Patos de Minas. O primeiro, sobre a destinação do lodo produzido pela ET. O segundo acordo é a capacitação de voluntários para identificar a intensidade dos odores. O terceiro, realização de análise técnica sobre os impactos negativos sofridos pelos moradores em sua saúde com devidas providências. E o quarto, um estudo da situação da ET e a apresentação de um anteprojeto com medidas corretivas para eliminar ou reduzir os odores. Uma equipe de fiscais deu início aos estudos de identificação desses odores. Com isso, a gente pretende identificar os níveis, as concentrações de odores, tanto no bairro quanto dentro da ET, em diferentes momentos do dia e em diferentes dias da semana. E a partir daí a gente fazer uma modelagem matemática e depois propor uma solução para controlar o odor dentro da ET, para baixar esses níveis a valores que sejam toleráveis pela população. 2 técnicas serão realizadas para identificar os odores e quais os níveis de intensidade deles. Nas últimas semanas, algumas reuniões foram realizadas com moradores de diferentes partes do bairro Quebec, a fim de analisar a percepção deles sobre os odores e dar início aos estudos. No primeiro dia de visitação, os níveis identificados foram abaixo do relatado pelos moradores, talvez pela posição do vento em relação à ET. Mas esse foi apenas o primeiro dia. Somente ao final das pesquisas será possível apontar os pontos críticos e as possíveis soluções. Essa é uma primeira constatação, mas não dá para tirar nenhuma conclusão ainda. Por isso que a gente vai repetir isso, várias medições essa semana. A gente volta depois, possivelmente em agosto, para a gente tentar pegar uma condição meteorológica diferente, da que a gente está pegando agora no início de junho. Então são duas grandes campanhas em datas estratégicas, exatamente para a gente tentar pegar diferentes condições meteorológicas para entender exatamente, não apenas os níveis, mas a influência das condições meteorológicas em levar a emissão do odor para dentro do bairro. O Edson, morador do bairro Quebec, assim como os demais vizinhos, espera que a solução seja efetiva e que possam, após a conclusão dos acordos, ter finalmente um lugar digno para morar. A esperança é a gente ter uma solução para a gente morar bem, porque somos filhos de Deus também, A gente morar bem, ter a nossa moradia, a nossa casa. E ter aqui, veio uns parentes meus veio lá de Goiânia, que chegou aqui e falou, mas que isso? Aí vocês moram num lugar novo e tem que já estar com esse mau odor desse jeito? Sabe? Então a gente fica até sem jeito, Então a gente espera que agora, com essa força que está vindo, o Ministério Público, esse pessoal estão vindo aí, estão fazendo um estudo aí, e que dê jeito, gente, para nós. Situação difícil, E a gente espera que esse seja mesmo o passo para resolver esse problemão.
A seguir aqui no 30 Minutos, Patos de Minas não recebe novas doses da Pfizer, só a AstraZeneca na 21ª remessa. E motociclista perde controle da moto na Rua da Mata e fica ferida. Agora 11 horas da manhã e 36 minutos. A gente volta já. Agora a gente mostra que uma mulher de 45 anos perdeu o controle da moto na noite dessa segunda-feira na Rua da Mata, em Patos de Minas, e se feriu. A vítima precisou receber os socorros ali do SAMU e a via onde tudo aconteceu precisou ser interditada até que a motociclista fosse encaminhada para o hospital regional. Marcas de sangue. Máscara de proteção contra a Covid-19 ensanguentada. Já se passavam das 9 horas da noite quando o acidente aconteceu. Segundo as informações, a mulher de 45 anos que conduzia uma bis teria perdido o controle de direção ao passar por um quebra-molas na Rua da Mata, no bairro Vila Garcia. O que foi informado para nós que essa condutora estava subindo aqui a Rua da Mata e em determinado momento, chegando aqui no cruzamento com a Rua Dona Maria Rezende, ela perdeu o equilíbrio e caiu ao solo. Até que a vítima fosse socorrida, a rua teve que ficar interditada. A mulher sofreu um corte no supercílio e apresentava confusão mental. Ela estava deitada, estava imobilizada, fizemos o primeiro contato, conversando com ela e percebemos que ela estava meio confusa. Em seguida o SAMU chegou e assumiu os trabalhos. Foi detectado que a mulher de 45 anos estava com atestado para afastamento devido a ela estar contaminada pelo novo coronavírus. Sim, verificando os pertences dela e documentos, conseguimos localizar ali um atestado com o código lá da doença, né, o CID, indicando que ela estava com positivo para Covid. Após o socorro e verificações, a motocicleta foi liberada e a vítima encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias. Mais cidades mineiras receberam doses da Pfizer. 73 municípios estão aptos pelas regras do Ministério da Saúde. Em Minas, os municípios que não receberam a Pfizer foram abastecidos com a AstraZeneca. Cidades de Minas Gerais com mais de 79 mil habitantes que estejam a 2h30 da capital mineira, via aérea ou rodoviária, vão receber imunizantes da Pfizer. As doses devem ser aplicadas até 4 dias após o recebimento em pessoas com deficiência permanente grave ou comorbidades. Nesta segunda-feira, 60.840 doses da Pfizer foram encaminhadas para 73 municípios de Minas. Outras 561.750 doses da AstraZeneca são distribuídas para cidades que não receberam imunizantes da Pfizer. É o caso de Patos de Minas. O município recebeu 2.840 vacinas somente da AstraZeneca. E nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 59 mortes e 7.283 novos casos de Covid-19. Ao todo, 40.556 mineiros perderam a luta para o coronavírus. Foram confirmados desde o início da pandemia mais de 1.579.000 infectados. Mais de 1.451.000 foram tratados. Estão sendo acompanhados 87.146 pessoas. No sul de Minas, a situação é crítica. Mais de 93% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados com doentes da Covid-19. E o governo do estado até enviou uma força-tarefa à região. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, prova de vida no INSS volta a ser obrigatória e infestação de pernilongos até na UPA, em Patos de Minas. Agora são 11 horas da manhã e 43 minutos.
O número de contribuintes que declararam o imposto de renda foi maior que o esperado pela Receita Federal. Foram pouco mais de 34.168.000 documentos, quase 7% mais que no ano passado. Quem perdeu o prazo para entregar a declaração do imposto de renda pessoa física será multado em 1% do imposto devido do mês de atraso, limitado a 20% do imposto total, ou em R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. Não será preciso baixar o novo programa. O próprio sistema fará a atualização dos valores na hora de imprimir a guia. A prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS voltou a ser obrigatória a partir desta terça-feira, 1º de junho. O procedimento estava suspenso desde maio de 2020 devido à pandemia. Quem não fizer a confirmação do cadastro tem um benefício suspenso. Todos que recebem benefícios pelo INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético são obrigados a fazer a prova de vida. De acordo com o Instituto, a exigência é para evitar fraudes. 36 milhões de beneficiários devem realizar a prova de vida ao longo do ano. Os beneficiários selecionados para fazer o procedimento por biometria facial devem fazê-lo pelo aplicativo meugov.br ou Meu INSS. Quem estiver apto a realizar a prova online são informados por SMS no celular enviado pelo número 28041, por e-mail ou ainda pelo app Meu INSS. Alguns bancos permitem a realização da exigência por meio de biometria, nos caixas eletrônicos ou nos aplicativos, ou mesmo pelos servidores na agência bancária. O INSS estabeleceu um cronograma para realizar o processo pelo Instituto. Começa em junho, para quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril de 2020, e segue até dezembro. Em casos de dúvidas, basta ligar para a central do INSS pelo 135. No primeiro trimestre deste ano, o PIB brasileiro cresceu 1,2% na comparação com os 3 meses anteriores, de acordo com o IBGE. Em termos de valores, o Produto Interno Bruto totalizou 2 trilhões e 48 bilhões de reais. O resultado confirma que a economia começou o ano em expansão e volta ao patamar de pré-pandemia. Os principais destaques são a importação, alta de 11,6%. O setor agropecuário, crescimento de 5,7%. E investimentos com alta de 4,6%. Na outra ponta, queda de 0,8% no consumo do governo e retração de 0,1% no consumo das famílias. O Detran vai se tornar uma autarquia sem interferência da Polícia Civil. O governo de Minas Gerais já se prepara para a mudança depois da ação direta de inconstitucionalidade movida pela PGR, que obrigou essa separação. O primeiro passo é o credenciamento de empresas privadas para vistorias de veículos. Telespectadores da NTV, internados na UPA aqui de Patos de Minas, denunciam a infestação de pernilongos no local. Na mão de um paciente da UPA de Patos de Minas, um pernilongo. Neste equipamento utilizado pelos profissionais do setor, mais um pernilongo. Estes são alguns dos vários que têm tirado o sossego dos pacientes e profissionais da unidade de pronto atendimento. Acompanhantes têm levado repelentes para tentar aliviar e resolver a situação. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que, como a UPA funciona 24 horas, não pode ser pulverizada, uma vez que o procedimento usa larvicidas e segue a recomendação do Ministério da Saúde. Os agentes de combate ao Aedes aegypti realizam vistoria nas calhas e outros pontos da UPA que possam reter água e, de acordo com eles, foram limpas em março. A Prefeitura diz ainda que a presença de pernilongos não é especificidade da UPA. Entretanto, há maior ocorrência desses insetos naquela região da cidade e as medidas quanto a isso estão sendo tomadas nas áreas que apresentam ser o principal foco do problema. Olha, cuidado com a saúde
é com a Clínica Laboratório Mais Exames. Na Clínica Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso. E claro, facilidade. O exame. Mais exames, mais pela vida. E ainda hoje, na edição do 30 Minutos, a gente fala sobre o tempo. Queda na umidade relativa do ar volta a preocupar. Agora são 11 horas da manhã e 51 minutos. O 30 Minutos volta já. Você que está em casa, precisa de cuidar dos dentes, quer um sorriso novo? Então é com a Oral Sim Patos de Minas. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Vitor Hugo da Oral Sim Patos de Minas. E hoje eu tenho um recadinho muito especial para você que ainda está sofrendo com as antigas dentaduras, com aquelas pontes móveis, né, que tanto incomodam a gente. Você que está perdendo grandes momentos na sua vida, sentando na mesa de almoço agora, né, nesse horário agora do almoço, tendo que escolher o que comer. Isso não pode acontecer e eu tenho a solução. Para você que quer mudar de vida, quer fazer os implantes dentários, é muito simples. Ligue no 3812-4300. Eu vou repetir. 3812-4300. Nós estamos na Avenida Brasil Centro, número 981, em frente à Unimed. Dê esse pontapé inicial nessa mudança de vida. Venha para a Oral Sim fazer os seus implantes dentários. Eu estou aguardando por vocês. Um grande abraço, pessoal, e um ótimo almoço para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor. E olha, com as chuvas cada vez mais esparsas, o tempo seco prevalece. E com isso, a umidade relativa do ar cai lá para baixo. O problema da característica dessa época é o que favorece o aparecimento de doenças respiratórias. Por isso, é preciso ficar atento às condições climáticas e se proteger. O mês de junho chega e com ele a previsão de queda na temperatura. Mas uma massa de ar seco tem impedido os dias gelados na região. Nessa época do ano, normalmente a gente tem mínimas em torno de 13 graus e nessa época nós estamos tendo aí em torno de 15 graus, então mais ou menos 2 graus acima da média normal para essa época do ano. Bom, o que acontece é que essa grande massa de ar, ela é uma massa de ar seco. No entanto, não impede a entrada, eventualmente, de umidade vindo da floresta equatorial. Isso ainda pode acontecer até o início do inverno. Entretanto, a previsão é de queda na temperatura no decorrer da semana, mas com elevação na seguinte. Ela deve cair um pouco ao longo dessa semana, chegando aí em torno dos 14 graus, 13 a 14 graus de mínima. Mas volta a subir novamente nas próximas semanas. Já estamos muito próximos do início do inverno. O início do inverno, que acontece próximo do dia 20, 21 do mês de junho, nós temos o sol mais distante possível do nosso hemisfério. Então os raios solares atingem a nossa região de forma muito inclinada. Então ele não tem capacidade de aquecer. Então nessa época nós esperamos mais entradas de frente fria. Então a questão, posso tirar o casaco do baú? Espera um pouquinho que esse momento vai chegar. O interessante é que essa amplitude térmica é muito grande. Nós vamos ter máxima de 21 e mínima de 13 em alguns momentos. Então, uma amplitude térmica muito grande, que isso também favorece o desenvolvimento de problemas respiratórios. Essas massas ocasionam instabilidade e, com isso, pode chover de forma isolada em algumas regiões. Ainda esperamos nessa semana, em alguns lugares, uma precipitação em torno aí de 6 milímetros. Pode acontecer, tá? Isso é uma previsão que não é para toda a região, ela é bem localizada, mais próximo de Patos de Minas. Com as precipitações cada vez mais esparsas e isoladas, a preocupação é com a baixa umidade relativa do ar. A umidade é preocupante. Nós já estamos com umidade aí próximo
de 30%, 40% em alguns momentos, e ela deve cair ao longo da estação do inverno. Então, é importante que todos tomem muito cuidado com relação a essa umidade relativa do ar. E o estádio do bairro Vila Rosa foi reformado. Um gasto de mais de R$200 mil. Mas quem mantém os cuidados constantes no local são os moradores do entorno. No dia 24 de junho de 2020, o estádio municipal Edson Nunes de Paula, que fica no bairro Vila Rosa, foi reaberto à comunidade, após ter sido depredado e até utilizado por usuários de droga. Isso aqui era tudo quebrado, era tudo arrebentado. Usava, agora não tem não, que eu corro com isso aí. A reforma do campo foi feita com recursos do Ministério do Esporte e o valor total da obra é de R$ 239.603,25, sendo R$ 237.137,42 provenientes da União e, em contrapartida, R$ 2.465,83 do município. Passados-se anos desta reforma, hoje quem cuida deste campo é o seu Laerte, que todos os dias está por aqui. Por enquanto está tudo conservado até agora, né? Põe para molhar, pó da grama. Quem também ajuda como voluntário é o Jean, filho do Laerte, que pontua que apesar do lugar estar conservado, há problemas como o aparecimento de pragas. O campo está sendo tomado por uma praga e a gente não tem conhecimento, né? Aí com uma poda, essas coisas assim, cuidar a gente da infraestrutura, limpar, a gente deixa tudo limpinho, arrumadinho para ter jogos, a gente realiza jogos aí beneficentes para estar ajudando as pessoas carentes. A gente tem o nosso time aqui do bairro aqui, que a gente joga aqui também no campeonato aqui que a gente faz, junta alimento, ajuda pessoas com remédio, com tudo, bicicleta, o que precisar. Na terra vem muita semente, praga, veio praga, né? Veio para muita praga aí, eu gosto de semente, tá vendo aí, ó. Tem lugar que tá bom, tem lugar que tá ruim, que é porque a terra veio com semente, veio misturado. O pedido é para que haja melhorias e que o poder público olhe para o local e reconheça os voluntários que abrem mão de negócios pessoais para cuidar de algo público. A gente trabalha durante a semana, né? Aí, final de semana, dia de sábado, domingo, a gente sempre tá aqui trabalhando. Se vocês passaram por aqui, vão ver a gente trabalhando aí, fazendo uma poda, fazendo a limpeza da arquibancada, pintando uma coisa que tá estragada. Até a lâmpada a gente troca aqui por nossa conta. Entendeu? Aí eu queria ter um apoiozinho da prefeitura lá, ver o que pode estar fazendo para a gente ir, que a gente não quer deixar isso aqui acabar como acabou da última vez, anos atrás. A gente não vai deixar, a gente tá na luta, a gente precisa só de um pequeno apoio aí. Essas pessoas que cuidam desse campo, esse apoio, elas merecem receber. Olha só, hoje é terça-feira e a partir das 18 horas tem programa Mais Saúde ao vivo aqui na tela da NTV. Hoje nós vamos falar sobre cuidados da higiene bucal das crianças e também o risco de bronzeamento com as fitas. É hoje às 18 horas, você pode assistir pelo canal 8.1 na sua televisão ou pela internet, @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos de hoje fica por aqui. Você segue agora com ele, Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo bem? Muito bem. Tudo certo com você? Também. Estamos aí. Olha só, firme. Chegamos... Sim, desculpe. Não, estamos aí firme. Ah, bacana. Chegamos então na metade de 2021. Qual o balanço você faz, Gui, desses primeiros 6 meses? Metade ainda não. Por que não? Não, então, espera passar o junho. Nós já botamos o pé. Já. Tá só começando. Você é daquelas pessoas que diz bem-vindo junho ou aquele que já está mais, não diria pessimista, mas alguém que está esperando que algo aconteça? Não, pessimista não. A gente sempre espera que algo de bom aconteça, né? Nós estamos precisando muito disso. O Brasil precisa muito, o mundo precisa de coisas boas acontecendo aí, principalmente em relação a essas coisas, a esses perrengues que nós estamos passando aí em relação à saúde, né? Em relação à pandemia. Então, tem que ter sempre esperança, tem que falar com o mês de junho, seja bem-vindo, vai ser bom. Se você não conspirar com o universo para que essas coisas
aconteçam, fica difícil, né? Então você nós temos que falar isso mesmo, tem que, sabe, desejar que aconteçam coisas boas. Por falar em desejar, a gente viu algo que muitas pessoas não desejavam que acontecesse aqui no Brasil e de repente vai acontecer, que é a Copa América aqui no território. A gente viu a Argentina não vai mais realizar a Copa América, agora esse campeonato, para não dizer essa bomba, cai aqui no nosso país. Será que realmente esse era o momento do Brasil receber um campeonato dessa magnitude, desse tamanho, Gui? Olha, eu acho que não. Mas a gente não pode ser demagogo em relação à realização da Copa América no Brasil. Estamos realizando um campeonato brasileiro, 20 clubes disputando aí um campeonato brasileiro. Vai começar a Copa do Brasil, já começou a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, a Libertadores de América está sendo realizada, temos jogos lá e cá, não é só eles que vêm aqui, os times do Brasil também vão lá. E eu acho que estão classificados, já estão disputando aí 7 ou 8 times do Brasil que estão disputando a Copa Libertadores de América. Então, sabe, vamos parar tudo então? Para tudo. Agora, que é ruim a realização da Copa América no Brasil, isso não tem nenhuma dúvida, né? Esse translado de delegação, né, entre países é ruim para o Brasil, né? Porque corre-se o risco de chegar aqui uma variante diferente, mas isso está acontecendo. Está acontecendo normalmente. O Brasil não tem aeroporto fechado, o Brasil não tem nenhuma fiscalização nesses portos e aeroportos, né, e rodoviárias, porque nós temos também o transporte internacional terrestre, né, com os países da América do Sul. Então, sabe, a gente não pode ser demagogo, a gente tem que falar, olha, não pode a Copa do Brasil, mas também não pode o Campeonato Brasileiro, também não pode a Copa do Brasil, também não pode a Libertadores de América, também não pode a Sul-Americana, sabe? Então, mas com que segurança que vai ser realizada essa Copa? De repente a gente está aqui falando bobagem também, né? Mas você acha que mais de um ano de pandemia não se teve um pingo de segurança, um pingo de conscientização com a vinda da Copa América agora? Isso vai acontecer? Acho que não. Mas aí é o seguinte, você faz a conta o seguinte, quantos elementos estão envolvidos na Copa Sul-Americana e na Copa América? Vamos falar de transação futebolística, né, esportiva dentro da América do Sul. Quantos elementos estão transitando aí na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana? A Copa América são 650 pessoas, que são plenamente controláveis, né? Arma-se uma estrutura para a chegada de uma delegação, essa delegação chega dentro de uma estrutura, dentro de de um protocolo, é mantido dentro desse protocolo e, se for feito com rigor, é fácil de ser controlado. O passo que os outros estão aí, ao Deus dará, né? Sabe? Então é uma questão assim da gente, sabe, olhar sentar em cima do rabo e ficar falando do rabo dos outros. Sabe? Então é muito complicado isso aí. Se você me perguntar se eu sou a favor da realização da Copa América, agora não sou a favor, de maneira nenhuma. Mas também não sou demagogo para ver o que está acontecendo por aí. A gente sabe que se fosse em outras épocas, em outro momento, isso poderia girar ainda mais a economia, mas de repente... Não, acho que em termos de economia não teremos, não. Nada. O giro será... Para o Brasil, em termos de economia, será zero. É uma questão de simpatia com a Conmebol, uma simpatia com os países da Sul-América, sabe? Um relacionamento mais estreito com a... A Yandra não está aqui para mandar a gente embora, né? Pois é, nós estamos ficando aqui, ó. Nós vamos ficar até... Adriana, ela é mais simpática. Você vê, voz mansa, tranquila. Ela está mais
Tá mais delicada do que a... É, né, Adriana? Mas vamos embora, porque senão agora mesmo a Yandra chega aí. A Yandra pula a tela e aparece aqui. Chega aqui. Até mais tarde, às 18 horas no Mais Saúde. Mas foi bom a gente discutir esse assunto, sabe? Falar de uma maneira mais clara e mais assentada a respeito dessa... Porque tudo se discute hoje no Congresso, tudo se discute hoje na CPI, tudo se discute hoje no paralelo político, nas lives políticas que nós temos por aí, sabe? Isso vira... quem é a favor do presidente tem uma posição, quem é contra tem outra completamente diferente. Às vezes a gente deixa a lógica para trás, né? E discute só em cima da paixão. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. É verdade. Então, quinta-feira eu volto aqui no 30 Minutos, hoje mais tarde, no Mais Saúde. Boa tarde para você, Gui. Boa tarde para você que está em casa.